A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje chegamos ao 37º dia da nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já vem caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. O que você faz quando recebe uma notícia que tira completamente a sua paz? Ontem, no capítulo de Isaías 36, vimos uma voz tentando colocar o medo no coração do povo. Uma ameaça real. As palavras eram fortes e a confiança deles estava sendo colocada à prova. Mas hoje, esta ameaça ela vai continuar. Mas algo muito importante muda o rumo da história. Agora veremos o que Ezequias faz com aquilo que ouviu. E sabe de uma coisa? Às vezes, nós recebemos uma má notícia, não é? Nós lemos a mensagem, a primeira reação que nós temos é de medo. Depois, a gente ouve aqui uma coisa, ouve outra coisa ali, e logo em seguida continuamos carregando aquilo dentro da nossa cabeça, como se fosse um martelo batendo no prego. Pensamos de manhã, pensamos durante o dia, pensamos antes de dormir, e sem perceber aquela situação começa a ocupar um espaço enorme dentro de nós. Por isso, esta pergunta é muito importante para nos acompanhar nesta leitura. O que podemos fazer com aquilo que está pesado demais para carregarmos sozinhos? Depois dessa leitura, nós vamos voltar a esta pergunta. E também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos que são mais que conselhos, muito simples para a nossa caminhada. Mas não vamos responder agora. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos nossas Bíblias em Isaías no capítulo 37. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a sua Bíblia for diferente da minha, não tem problema. O mais importante é nós caminharmos juntos através da palavra de Deus. Preparem-se porque a leitura de hoje vai ser um pouco mais extensa. Mas, por favor, não saiam daqui. Vocês vão se maravilhar com as palavras que o Senhor está trazendo para nós hoje. Vamos lá? Isaías capítulo 37. Ezequias busca a ajuda do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou suas roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com pano de saco. Ao profeta Isaías, filho de Amós, eles lhe disseram: Assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: Digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que o mensageiro do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com o seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: Esta é uma mensagem para Ezequias, o rei de Judá.
Não deixe que seu Deus, em que você confia, o engane, com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos os que atravessaram o seu caminho. Quem é você para escapar? Há acaso os deuses de outras nações, como Goza, Arã, Rezef e o povo de Edém, que estava em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate, ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefaraim, e a Ena e Ivá? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, é Deus. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou para mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com a sua água. Com a sola do meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei estas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como os brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado queimado antes de crescer. Eu o conheço muito bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim e por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e o meu freio em sua boca. Eu o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano, vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá e os que escaparem da destruição lançarão raízes em seu próprio solo, e crescerão e darão frutos. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria:
Seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dissiparão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora dos seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará para a terra dele, pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou um acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus, Niroski, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararate e o outro filho, Esaradom, se tornou seu sucessor na Assíria. Meus irmãos, aqui é o exemplo vívido de que nós não devemos confrontar o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado. Temos que estar seguros daquilo que dizemos. Temos que ser humildes. Temos que ser obedientes. E temos que seguir as palavras que Deus nos deixou. Se nós andarmos o caminho reto, nós não sofremos o que o rei da Assíria sofreu. E muito menos falamos o que o comandante da Assíria disse. Muitas das vezes, a gente já ouviu guarda sua língua dentro da boca. Existe um outro capítulo na Bíblia que nós ainda vamos ler, que eu não vou revelar agora, que fala muito sobre o cuidado daquilo que nós falamos. Mas antes da leitura, nós deixamos uma pergunta. O que podemos fazer com aquilo que está pesado demais para carregarmos sozinhos? No capítulo de Isaías 37, nós vimos que Deus nos dá uma resposta muito bonita. Apesar de Ezequias estar assustado, o rei da Assíria continuava ameaçando Jerusalém. Vocês notaram isso durante o processo. E agora chega uma carta, muito mais ameaça, mais intimidação, mais palavras tentando destruir a confiança do rei. E sabe o que Ezequias faz? Exatamente aquilo que nós deveríamos fazer. Ele pega aquela carta, vai ao templo e coloca diante do Senhor. Apresente diante do Senhor as suas dificuldades e os seus problemas. Eu acho que essa imagem que acabamos de ver, ela é tão magnífica que ela mostra exatamente como devemos agir. E sabe por quê? Porque Ezequias não fingiu que o problema não existia. Ele não rasgou a carta e disse, não quero saber, deixa pra lá. Mas também não ficou sozinho tentando encontrar uma solução. Ele levou o problema para Deus. Então ele fez o que todos nós devemos fazer. Ele orou. Primeiro, Ezequias reconheceu quem era Deus. Depois, ele apresentou aquilo que estava acontecendo. E em seguida ele pediu ajuda. Percebeu aqui a dinâmica? É exatamente assim. A oração não fez Ezequias negar a realidade, ao contrário. A oração colocou a realidade no lugar certo, diante de Deus. Enquanto isso, o rei da Assíria era enorme, crescia demais. Ele era confundido por suas vitórias com poder absoluto, porque havia vencido outras nações. Mas ele se esqueceu que ele não fez isso sozinho. Começou a acreditar que ninguém podia detê-lo. Chegou ao ponto de tratar o Senhor nosso Deus como se fosse apenas mais um daqueles deuses que já havia derrotado no passado. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. É o Deus Criador. E esse era o seu maior orgulho deste rei. Ele conhecia o tamanho do próprio exército, era soberbo, mas não conhecia o Deus de Israel que estava desafiando. Então, através de Isaías, Deus respondeu e deixou algo muito claro. Eu ouvi. Deus tinha ouvido a afronta, tinha visto o medo do povo, tinha recebido a oração de Ezequias e aquela situação não estava fora de seu controle. No final do capítulo, a ameaça que parecia impossível de vencer é interrompida. Senaqueribe volta à sua terra e Jerusalém é preservada, tal e qual a promessa que Deus colocou.
Talvez a parte mais importante para nós aconteça antes do livramento. Acontece quando Ezequias abre aquela carta diante de Deus. Porque talvez hoje nós também tenhamos uma carta, mas não necessariamente escritas em papel. Pode ser um diagnóstico, uma dívida, uma preocupação com a família, uma decisão difícil, ou até mesmo uma conversa que não sai da cabeça. Até mesmo aquela que fica roubando a sua paz. Mas em Isaías 37, nós nos lembramos do seguinte, que nós não precisamos carregar tudo sozinhos. Existe um lugar onde podemos colocar aquilo que já ficou pesado demais, diante do Senhor. Por isso, quero deixar 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. O primeiro direcionamento é: leve para Deus aquilo que está tirando a sua paz. Descanse nele, meus amados. Descanse, meus irmãos. Não espere organizar primeiro. Porque quando a gente quer organizar tudo antes de falar com Deus, é tarde demais. Não espere encontrar as palavras perfeitas. Chegue ao Pai, da mesma maneira que você chega aos seus pais. Ezequias simplesmente levou a carta ao Pai sem medo, porque ele sabia que o Senhor era Deus. E você também pode levar aquilo que está preocupando você. Fale com Deus sobre isso. Ele só quer um relacionamento com você. O segundo direcionamento: não deixe o tamanho do problema diminuir quem Deus é para você. A Assíria parecia enorme, mas o problema de Senaqueribe foi pensar que Deus era pequenininho demais para ele. Quando o medo aumentar, lembre-se de quem Deus é. O problema ele é real, sem sombra de dúvidas, mas ele não é maior que o Senhor. O terceiro direcionamento é este: depois de colocar tudo diante de Deus, não continue carregando sozinho. Às vezes oramos e 5 minutos depois pegamos toda a nossa preocupação de volta. Talvez hoje o exercício seja muito simples. Ore, entregue e quando a ansiedade voltar, entregue novamente, quantas vezes forem necessárias. Pois aquilo que pesa no nosso coração pode ser colocado diante de Deus. E não tem palavra mais perfeita para o dia de hoje. É entrega. Se esta palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que eu não consigo carregar sozinho. Você não precisa explicar o que é, porque Deus conhece. Talvez o seu comentário também lembre a outra pessoa que ela não precisa enfrentar tudo sozinha. O jugo pode ser mais leve quando você apresenta os seus problemas para o nosso Senhor. O versículo para o nosso dia de hoje é Isaías 37, versículo 14. Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, foi ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar mais um dia neste propósito. Hoje nós aprendemos algo muito simples. Aquilo que chegou até você também pode ser levado até Deus. Amanhã nós vamos abrir juntos Isaías 38 e nós vamos encontrar Ezequias diante de uma situação mais pessoal. Uma notícia que ninguém gostaria de receber. Eu espero encontrar vocês aqui para descobrirmos juntos o que é. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Até lá. Tchau, tchau.